Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, 25 de março de 2020, beleza? Bom, gente, vamos à matéria. É o seguinte, o negócio tá aí tomando conta, o caos tá tomando conta, aquela coisa, o vírus tá virado no trem, é o Lampião do Nordeste, aquela coisa toda. Bom, vamos entender aqui algumas coisinhas interessantes sobre todo essa pandemia. Na descrição do vídeo está o link para esta matéria. Tem um vídeo do Herbert Passos Neto, um jornalista excepcional, que eu não vou passar, gente, porque na verdade o que eu vou ler é exatamente o que ele fala no vídeo dele. Então tá transcrito aqui para a gente não estar repetindo, tá bom? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta as notificações. Nós vamos entender o porquê a mídia e alguns políticos estão usando este momento para tocar o terror na população. Vamos lá? Se liga aqui, vamos à matéria para a gente ir lá que a gente não perder tempo. Vamos lá. O motivo da histeria: estão impondo um medo do vírus mais devastador do que o vírus, ou seja, estão colocando uma proporção maior do que o que ela realmente é. Algumas pessoas, inclusive, estão até comparando, porque na Itália, porque na Espanha. Gente, é preciso vocês analisarem país por país. O vírus não tem a mesma ação, a mesma procedência em todos os países. Cada lugar, cada situação é uma diferente da outra. Graças a Deus, o nosso clima tropical é uma arma letal contra o vírus. Isso é bem óbvio e bem claro. O mal do brasileiro é analisar a crise no Brasil vendo os fatos na Itália, na Espanha e na China. Nós temos que analisar o Brasil pelos fatos que estão acontecendo no Brasil. Não adianta a gente dizer que no Brasil está assim, mas na Itália, meu Deus do céu. Não, peraí. Eu quero saber como é que está o Brasil. Esse tem que ser o nosso foco. Olhar para o Brasil, ver como as coisas estão. E aí nós comparamos como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Itália, como aconteceu na China e como aconteceu na Espanha. Já fizemos isso aqui. Já deixamos bem clara a diferença. Mas vamos continuar a matéria para não ficar muito longo aqui. Se várias doenças e outras causas matam muito mais do que o coronavírus todos os dias, qual é o motivo de tanta histeria? Simples, é a primeira vez em décadas que pessoas de classe média alta, média alta e ricas estão diante da possibilidade, ainda que remota, por morrer por falta de leito em hospitais, ou seja, estão sentindo na pele o que pobres e miseráveis sentem normalmente. Em outras palavras, gente, o que está acontecendo hoje é simples. O que nós, pessoal, a população pobre, estamos passando a vida inteira sofrendo, vivendo. Você vê o quê? Quantas pessoas, por exemplo, tem sintomas de câncer, vão lá no postinho, 3 meses, 2 meses para fazer uma consulta. Depois tem mais 2, 3 meses para uma biópsia. Depois sabe lá Deus quando para o resultado. Quando o resultado chega, já passou o prazo do camarada poder se escapar, poder se salvar da doença. Porque qual é a teoria, qual é a questão? Se você descobre o câncer cedo, você tem 90% de chance de vencer o câncer. Muitas vezes o cara entra no SUS cedo e vem ter o resultado tarde. A população brasileira morre por doenças que poderiam ser curadas por causa do sistema. Se a gente pegar quantas pessoas morrem num ano só por causa da negligência do sistema SUS, da falta de competência do sistema SUS, você cairia durinho para trás. Durinho para trás. Ou seja, essa é a realidade do Brasil, das pessoas mais pobres. Essa turma de classe média, alta e rica, não passam por isso, porque são hospitais particulares. Aparece o problema, antes do problema aparecer, eles já estão lá dentro. Tem tempo. Nós não, nós vivemos essa realidade do tempo inteiro. Agora eles estão vendo que eles estão dentro da mesma realidade. E é aí que entra a preocupação. O problema não é o coronavírus, é o medo de eles serem infectados. Aí vamos tocar o barco para frente. A oposição sabe usar isso muito bem. Enquanto a imprensa explora o medo, os movimentos de esquerda usam o protagonismo estatal na contenção da crise para tentar desqualificar as políticas econômicas. Liberais do governo pegam um momento de emergência gerada por um país comunista, que é a China, de onde veio o vírus, para provar que o capitalismo não funciona.
Ou seja, um país comunista, socialista, né, que traz até o controle de quantos filhos você pode ter lá é controlado, gera esse caos no mundo e a culpa, gente, é do governo Bolsonaro. Continuando. O pior é que uma população sem muita fibra moral, amolecida pelos pequenos confortos do dia a dia, é presa fácil do discurso de medo. É bem simbólico que o papel higiênico esteja sumindo das prateleiras antes do feijão. A dor de barriga, ao menos mental, é grande. É tanto medo e desorientação que as pessoas rapidamente abraçam a ideia de viver como se estivessem em guerra, com o governo controlando se podem ou não sair de casa. Clamam por ordens superiores e pedem mais. É uma amostra grátis de um regime totalitário, com uma população mentalmente dominada. Com tanta gente nesse estado frágil e submisso, imagine o estrago que seria se Bolsonaro caísse e abrisse as portas para a esquerda. Bolsonaro, mesmo que não agrade a todos, defende a liberdade de expressão, enquanto a esquerda tem o controle dos meios de comunicação como uma de suas principais metas. Mesmo políticos de centro, como Dória e Maia, também demonstram fragilidade e submissão. Basta ver, olha só, a velocidade com que foram pedir desculpas à China, enquanto o embaixador chinês insultava Eduardo Bolsonaro. Eduardo poderia ter sido mais cuidadoso neste momento, mas não disse nenhuma mentira. O vírus veio da China. Ou seja, você vê que interessante como é que são a inversão de papéis aqui no Brasil. A China passou 3 meses escondendo o vírus. China, país comunista, totalitário, um país que traz as pessoas aqui, ó, no cabresto. Quem conhece a história sabe muito bem disso. Escondeu o vírus durante 3 meses. Poderia ter sido evitada pelo menos metade das mortes que aconteceram na China, mas eles esconderam, disseram que não tinha nada, que não havia nenhum problema. Quando eles não puderam conter que o vírus escapuliu da China e começou a atacar o resto do mundo, aí foram que vieram admitir, só que aí o estrago já estava feito. Hoje, o que nós passamos hoje aqui no Brasil é culpa da China. Mas quando Eduardo Bolsonaro disse que o vírus que estava atacando o Brasil era um vírus que vinha da China, que os presidentes da Câmara e do Senado e o governador Dória fez? Foram pedir desculpas aos chineses. Nós temos que pedir desculpas aos chineses, gente, por termos sido infectados pelo vírus deles, viu? É assim que funciona a nossa política brasileira. Temos que dizer, ó, xing ling, ling xing, nos desculpe porque nós somos infectados com o vírus que vocês esconderam aí, depois não puderam controlar, nós pegamos. Ô, desgraça, perdão aí por isso. É assim que nós temos que fazer. Segundo, né? Quer dizer, para vocês verem a inversão de valores. Continuando. A esquerda faz o de sempre. Tenta ininterruptamente, caramba, palavra difícil, derrubar Bolsonaro. O Centrão, uma parte da imprensa, o crime organizado e forças internacionais também. Cadê? Deixa eu ver aqui. O crime organizado que eu me perdi aqui. E quem é a principal massa de manobra disso tudo? O isentão liberal inteligentinho, que para mostrar que não é gado, faz coro às vozes que apostam na acentuação da crise. Cuidado, o medo do vírus é muito mais devastador do que o vírus e está sendo bem explorado pela milícia jornalística isentucana. Gente, agora interessante aqui, nós temos hoje 48 mortes no Brasil, né? Aí quando você para, você fala, cara, 48 mortes no Brasil. Só que você para um pouquinho e faça, pesquisa simples no Google. Aonde estão essas mortes? Você vai descobrir que mais de 30 dessas mortes é só em São Paulo. Qual é o governador que mais ataca o presidente Bolsonaro? Qual é o governador que, sem nenhum pudor, diz que vai concorrer desde agora às eleições para 2022? João Dória. E o interessante é que no estado dele é 80% das mortes no estado dele. Ele critica o presidente Bolsonaro, mas no dia 8 de março, quando a pandemia já estava instalada no Brasil, começou, ele estava numa corrida do Dia das Mulheres com 18 mil pessoas. Ora essas. No outro dia seguinte, ele estava numa reunião com 1.200, ou era 1.600 pessoas, que foi o lançamento da CNN Brasil, lá em São Paulo.
que foi o lançamento dela aqui no Brasil. Ele estava lá com essa quantidade de gente. Rodrigo Maia, que atacou o presidente da República porque ele foi cumprimentar as pessoas no dia 15 de março, dizendo que ele estava colocando em risco as pessoas e que não estava infectado com o coronavírus, né? Criticou o Bolsonaro por ir lá, mesmo o Bolsonaro não estando infectado. Ele, ele, Alcolumbre, eu falo Rodrigo Maia, é Alcolumbre, o Alcolumbre, presidente do Senado. Ele, o Alcolumbre, infectado, estava numa reunião com 1.200 e 1.500 pessoas também lá no lançamento da CNN. Olha a incoerência. Outro ponto interessante que nós devemos avaliar. Gente, você e eu temos que ficar dentro de casa, presos. E por que, a minha pergunta aí, por que estão soltando os bandidos? Por que partidos de esquerda estão pedindo que a justiça mande soltar bandidos? Inclusive Marco Aurélio Melo autorizou os juízes a soltarem os bandidos em todo o Brasil por conta do coronavírus. Aí eu me pergunto, peraí, se temos uma crise do coronavírus, se as pessoas não podem sair de casa, por que os bandidos podem sair de um isolamento que é maior do que o nosso? Alguma coisa está errada nessa história toda. Hoje, a população está começando a sentir os efeitos da escassez. Caminhoneiros estão preocupados porque não estão conseguindo transportar carga, porque não tem lugares para eles pararem e fazerem um almoço, uma janta. Como é que eles vão abastecer o Brasil se restaurantes estão fechados? Outra pergunta. Como é que você vai encontrar comida nos mercados se os caminhoneiros não estão conseguindo abastecer? E terceiro, quando o teu dinheiro acabar, como é que você vai fazer para comer? Gente, temos que avaliar caso por caso. Como eu disse lá no começo, o mal do brasileiro é avaliar o que está acontecendo aqui pelo que está acontecendo lá fora. Você pega, por exemplo, a Itália. São 600 milhões de habitantes. Mas olha o tamanho da Itália. A Itália é um país maior que Alagoas, pouca coisa. Lá é muita gente próxima uma da outra. Nós temos um país de 200 milhões de habitantes, mas olha o tamanho do Brasil. É muito grande o nosso país. Segundo, você pega lá, por exemplo, 3 semanas da Itália, 1.500 mortos. O Brasil vai para quantos meses? Já vai para um mês. Já fizemos um mês que o coronavírus, o primeiro caso do coronavírus no Brasil chegou. Tivemos 48 mortes. Olha a diferença. 3 semanas da Itália, 1.500 pessoas mortas. Um mês de Brasil, 48 pessoas mortas. E é bom a prestar atenção que as pessoas que estão morrendo, bom seria que ninguém morresse, mas as pessoas que estão morrendo, elas já possuem algum tipo de problema crônico. São pessoas que o vírus agravou, não porque o vírus é grave, foi por conta que as pessoas já possuíam outros problemas graves. O vírus agravou as outras doenças também. Podia ser o vírus, podia ser outra doença que mataria essas pessoas. É claro que foi o vírus. Mas por quê? Porque as pessoas já estavam com outros problemas gravíssimos. E são pessoas idosas. Então, se a gente parar para prestar atenção, o pânico que está sendo colocado no país é além do que o que está realmente de fato acontecendo. Como eu volto a dizer, temos que parar de analisar o Brasil pelo que está acontecendo lá fora. Temos que avaliar o Brasil pelo que está acontecendo aqui dentro. Nós temos hoje mais ou menos quase 1.500 pessoas infectadas. Um mês. Em 3 semanas, esse era o número de pessoas mortas na Itália. Nós estamos com um mês e temos apenas 1.500 pessoas infectadas. O bom seria que não tivesse nenhuma. Mas o que eu quero que vocês entendam com isso é que nós temos que parar de olhar. A imprensa, ela está mostrando o que está acontecendo lá fora, mas não mostra o que está acontecendo aqui dentro, de fato. E quando mostra, pega casos isolados e faz aquele furdúncio todo. O presidente da República zerou impostos na área de máscaras, álcool gel, um monte de coisa. 60 produtos. Aí alguém pode perguntar, mas aqui na minha cidade está cara. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo igual a gasolina. O presidente zerou 5 vezes os impostos da gasolina. Ou melhor, reduziu 5 vezes.
estados como Alagoas e outros estados, o governador não reduziu os impostos do ICMS. E houveram governadores que ainda aumentaram esse imposto para manter o preço da gasolina no mesmo valor. Porque se o presidente baixou o imposto, mesmo com o ICMS de 3%, 30%, se me falha a memória, continuava, abaixava um pouquinho. O que os caras fizeram? Aumenta um pouquinho para a gasolina continuar no mesmo preço. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O governo federal está reduzindo impostos, mas alguns estados não estão reduzindo impostos. Outra coisa que está acontecendo, o governo está reduzindo impostos, mas tem os aproveitadores. Aproveitadores que adoram enriquecer em momentos de crise. Compram um produto barato, mas vendem o produto caro pela questão da demanda. Então é bom prestarmos atenção nisso. É bom prestarmos atenção. O governo federal está fazendo a parte dele. O problema é que os governos estaduais estão dificultando o trabalho do governo federal. O Brasil precisa se preocupar? Precisa, gente. Mas o Brasil não está na situação em que muitos governadores estão colocando. Você pega, por exemplo, nós já temos casos de cura no Brasil. Mas você vê a mídia divulgando isso pra você? Olha o dedinho. A mídia não divulga isso pra você. A mídia não divulga isso pra você. Alcolumbre tá infectado, mas o cara tá bem. Eles colocam como se o vírus fosse matar. Cara, olha o Alcolumbre, como é que ele tá lá? Tá até trabalhando isolado. Você vê que interessante? Você e eu tem que parar de trabalhar, mas eles não param de trabalhar. Já perceberam isso? Você e eu vamos ter o salário reduzido no final do mês. Eles vão ter o salário reduzido no final do mês? Olha o dedinho. Temos uma proposta agora de um deputado, o Marco Feliciano, para cortar o salário dos deputados pela metade e esse valor durante 6 meses ser destinado à questão do combate ao coronavírus. Isso dá um total de 60 milhões de reais em 6 meses. Olha só, é a primeira proposta que fala sobre isso. Mas eles não reduziram o salário deles. Eles continuam trabalhando. Só você e eu que temos que continuar trancados dentro de casa. E correndo o risco de não receber esses 10 dias. Agora eles não, eles continuam trabalhando. Olha que maravilha. Então, gente, para e analisa. Eles estão dizendo para vocês fazerem uma coisa, mas eles mesmos não estão fazendo. Eles mesmos não param. E por que nós temos que parar? Porque nós é quem temos que pagar a conta. Bom, toca o barco para frente, né? Vamos lá. Canal Brasil Notícias, gente. Um abraço, a gente volta depois com mais informações. Fiquem com Deus. Cuidem-se.